Eu dou minha vida pelo Senhor. E não é fanatismo, não é fanatismo. Eu sou uma mulher consciente. É porque eu tô nervosa, desculpa, eu tô muito rouca. Mas o Senhor saiba que se eu que tiver que morrer, eu quero morrer junto do Senhor. Eu quero morrer junto do Senhor. Fala, galera. Depois de assistir este pequeno vídeo, a pergunta que fica é possível dialogar com fanáticos político-religiosos? Porque este vídeo sintetiza de uma forma muito clara o que significa essa expressão ou o que significa ser um fanático político-religioso. Eu sinceramente ando cansado e extremamente desanimado, porque o fanatismo ele possui características que impedem o diálogo. Quando você tenta conversar com uma pessoa como esta expressa no vídeo, se mostra simplesmente impossível, porque está aí nesse vídeo a construção de todo esse pensamento que tem se desenvolvido no Brasil. A criação de um mito, a criação de um salvador da pátria, a criação de uma pessoa que incorpora elementos da religião trazidos para a política e vice-versa. Essa pessoa sendo elevada à condição de martírio, e aí isso gera o quê? Incapacidade crítica, incapacidade de reflexão, incapacidade de diálogo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o fanatismo político religioso. Vamos para o vídeo, acompanha aí, você é meu convidado. Eu sou o Marcos Vinícius, comentarista, cronista, criador do canal, e esse canal existe com um objetivo: que você faça o seu comentário, que você deixe o seu comentário. Por isso eu já te convido para você, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você receber notificações quando saírem novos conteúdos. E muito importante, já deixa o seu comentário aí de saída. Sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo. Sem sombra de dúvida, nós vivemos tempos muito difíceis na política. Uma polarização acirrada no Brasil desde antes de 2018. Hoje, por exemplo, eu estava lendo aquelas lembranças que o Facebook traz para gente. Eu quase não uso mais o Facebook, mas estava lá, lembrança. E há 6 anos atrás eu já falava sobre o absurdo que era os crentes apoiarem Eduardo Cunha. Eduardo Cunha frequentava os templos e os púlpitos das igrejas, fazendo propaganda política em nome de Deus e em nome da salvação da família. Tudo isso acontece por quê? Porque nós vivemos uma polarização e um fanatismo que é muito bem explorado na política. E como vocês sabem, um dos objetivos do canal é alertar e denunciar o mau uso da fé cristã, dos ensinos de Jesus, na política de baixo nível, que é o que acontece aqui no Brasil e até fora do Brasil. Bom, a gente vive debaixo aí de um mantra do governo atual que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos ficar alertas e conhecer um pouquinho da verdade sobre o fanatismo político-religioso. Como é que pensam os fanáticos? Para início de conversa, a gente precisa entender que a pessoa ela não é simplesmente uma pessoa fanática, ela se torna um fanático. Todos nós temos a tendência de usar modelos mentais que apelam para o senso comum. A questão toda é: você vai continuar no senso comum ou você vai se aprofundar? Você vai estudar? Você vai querer saber mais? Quando o senso comum toma conta, o que acontece? Normalmente, a pessoa passa a pensar da seguinte maneira: quem discorda dela ou está mal informado ou está com um pensamento enviesado. Dentro do segmento do fanatismo político-religioso, esse pensamento enviesado ou esta opinião enviesada pode inclusive ser uma opinião enviesada até pelo capeta. Trazem até o capeta para o diálogo. Mas vamos ver um pouco mais sobre a criação do pensamento fanático. O segundo aspecto do desenvolvimento do fanatismo é o seguinte: desenvolvimento das identidades sociais ou de grupo. O que acontece nesse ponto é o seguinte: as pessoas encontram reverberação dos seus pensamentos em outras pessoas, mais senso comum se juntando ao senso comum deles. E aí, essa sensação de identidade
E aí, essa sensação de identidade cria ou dá margem para a criação daquele pensamento que é o seguinte: nós contra eles. Um exemplo bem interessante que a gente vê o tempo todo aí é a questão do uso da máscara. As pessoas que são contra o uso da máscara, elas citam as mais variadas teorias. Recentemente eu li uma assim: é como você tentar conter um leão numa jaula de passarinho. Coisas assim. E aí você pergunta para a pessoa: mas isso é baseado num estudo, numa experiência, é baseado em ciência? E a pessoa diz: não, isso aí eu vi, eu li, aconteceu, o meu amigo me mostrou. É a mesma situação do chamado tratamento precoce, que virou um assunto de fanatismo também. As pessoas se tornaram fanáticas por este assunto. Então é o senso comum, é o nós contra eles, e aí nós vamos para o terceiro estágio da formação do pensamento fanático, que é a produção desse pensamento fanático num ambiente que utiliza o poder de persuasão. Para resumir, esse poder de persuasão, basicamente, esse poder de persuasão é criado e implantado através do que é chamado de escalada do comprometimento. A psicologia explica o seguinte: quanto maior demanda você pede àqueles membros daquele grupo, maior é o sentimento de comprometimento, maior a incapacidade de dizer não à próxima demanda, e aí vem o estágio realmente que está no fanatismo. É a incapacidade de perceber ou admitir que existe algo errado. Eu digo isso para você, e especialmente falando sobre fanatismo político-religioso, porque houve uma época da minha vida que eu vivi isso. Eu não conseguia perceber que o ambiente religioso em que eu estava praticava coisas muito ruins, que negavam a própria essência do evangelho. E por que isso? Porque a escalada do comprometimento que eu tive, que eu me envolvi com aquele grupo, foi tão intensa que me impedia de perceber. Então, nós poderíamos resumir esta escalada do comprometimento com a seguinte percepção: ao invés de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você tem que entender o seguinte: a escalada do comprometimento se torna uma forma de pensar para te aprisionar e não para te libertar. Eu quero que você assista agora um pedacinho desse outro vídeo que eu vou deixar ele inteiro aqui no primeiro comentário fixado para você assistir integralmente. Assista esse pastor aí falando e criando uma forma de pensamento fanático. Por exemplo, na Europa é muito difícil se evangelizar de casa em casa, porque as leis são muito severas, direitos humanos e respeito à individualidade, privacidade das pessoas, etc. Entende, irmãos? Mas em nosso país, que ainda a esquerda não tomou conta, os comunistas não tomaram conta, ainda tem liberdade. Já tem lei do Congresso, viu? Pelos petistas, pessoalistas, comunistas, que eu acho que não tem nenhum aqui, que se tiver mesmo, vocês reconciliar. Está desviado. Porque é cúmplice de um sistema, de uma filosofia maligna. Você percebeu? Ele diz uma série de coisas e aponta que pessoas que apoiam determinados partidos, ou um pensamento progressista, ou um pensamento de esquerda, estas pessoas estão desviadas do evangelho. Perceba o seguinte: vamos pensar nesse segundo vídeo que eu mostrei agora, falando de alguns aspectos psicológicos do fanatismo. O fanatismo, ele é carregado de agressividade excessiva, ele é também conduzido e direcionado em expressões de ódio e, vou ler aqui, preconceitos utilizados livremente. Só consegue ver de uma maneira, só consegue pensar de uma maneira. E aí, isso gera uma credulidade absoluta a um determinado sistema. Sobre isso que esse pastor fala aí, sobre ser desviado, todo mundo que é de esquerda é desviado. Deixa eu te dar aqui uma ilustração rápida sobre isso, porque eu vivi
50 anos no meio evangélico. A palavra desviado, para algumas denominações evangélicas, ela carrega um peso que é quase como dizer assim: Deus te deserdou. Isso, dentro daquilo que esse pastor falou aí, produz um novo elemento dentro daquilo que é a formação do pensamento fanático. A formação do pensamento fanático, ela carrega também individualismo extremo e dificuldade de escuta. Como a pessoa só escuta uma versão dos fatos ou da história, imagina alguém que o tempo todo está sendo dito a ela: se você mijar fora do pinico, você está desviado. Se você pensar diferente daquilo que eu estou ensinando aqui, você está longe de Deus. Você não tem mais Deus. E esse senso comum vai sendo construído na mente daquela pessoa. Se você apoiar algum pensamento progressista ou de esquerda, ou pior ainda, se você for para um partido de esquerda, e ele cita partidos ali como o PSOL e o PT, você então é um desviado. Percebe a mecânica da construção do pensamento fanático? Nesse caso, se a pessoa realmente carrega aqueles outros elementos, ela não vai conseguir entender que ela está sendo enganada. E aí eu trago um elemento que não está nos artigos que eu li. Eu vou deixar esses artigos na descrição do vídeo para você conferir. É sempre importante a gente conferir as fontes que a gente traz aqui, dos assuntos que a gente traz aqui, que é o elemento da culpa. O fanatismo político-religioso, ele tem um elemento de culpa muito grande. E essa culpa, ela é construída na mente das pessoas para que elas se tornem incapazes de um pensamento crítico, que é a culpa por discordar. Há toda uma história contada para amarrar você a um sentimento de culpa pela discordância. Evidentemente que a forma sutil de fazer isso é: os monstros que são contra o evangelho, os monstros que são contra a verdade, precisam ser destruídos. E isso que você está pensando é mentira, é contra a verdade. Eu vou te dar um exemplo bem prático. No início desse ano, Milton Ribeiro, ministro da Educação e pastor, ele diz o seguinte numa entrevista, que ele estava muito tranquilo na condução do Ministério da Educação, porque ele entende que a participação dele ali é espiritual, porque ele está ali para defender a verdade. Só a verdade do Milton Ribeiro é verdade? Por que um ministro da Educação pode dizer que ele está ali para defender a verdade? Ele deveria ser honesto e permitir que você pensasse e dizer assim: eu acredito nesta verdade e eu tento defender esta verdade. Ele até faz um jogo de palavras tentando dizer isso, mas no final ele se entrega dizendo: a verdade é o que está na Bíblia. Bom, a verdade é o que está na Bíblia para quem acredita na Bíblia. Mas para quem acredita no livro de Maomé e que deve ser respeitada a fé dessa pessoa, a verdade é o que está lá. Para quem acredita nos ensinamentos de Buda, a verdade é o que está lá. Então, qual é que deve ser a verdade? Por isso que nós, evangélicos progressistas, defendemos o Estado laico. Porque a religião tem a ver com a fé pessoal. O Estado é outra coisa. O Estado é para todos os cidadãos. O Estado existe para promover a justiça, o direito para todos os cidadãos. O fanatismo político-religioso que está instaurado no Brasil hoje é totalmente intolerante e sectário, como todo fanatismo é, a ponto de ser capaz de silenciar pessoas, silenciar minorias, silenciar pensamentos, tentar silenciar a ciência. E por aí vai. Então está na hora de nós tomarmos extremo cuidado e começarmos a arregaçar as mangas para impedir que essas inverdades tomem conta da nossa sociedade. Muito obrigado você que chegou até aqui. Espero que você tenha
gostado do conteúdo. Espero que você não se esqueça de fazer a sua inscrição e acionar o sininho das notificações, tá bom? E olha, se você precisar sair, lembre-se que a pandemia ainda está aí. Coloca a sua máscara, se cuide e vacina no braço para todo mundo. Todo mundo tem que se vacinar para poder a gente frear o crescimento da pandemia e o número de mortes no Brasil. Forte abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.